Olá pessoal, eu queria comentar um pouco sobre o que a gente está vendo que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? Na Asbury University, né? Se diz que é um grande avivamento que está começando ali. Tem alguns dias que aqueles jovens estão ali orando, louvando a Deus e não querem ir embora. E continua chegando gente de todo lugar. E aquele lugar ficou tão cheio da presença de Deus que as pessoas vêm de longe e não querem ir embora. Eu estava até vendo aqui agora no YouTube uma live e eles estão lá ainda. Isso é muito lindo. Sabe quando você está com aquela sede de Deus, aquela vontade de estar na sua presença que é tão maravilhosa e não quer ir embora, aí o culto acaba e você vai embora triste porque você queria ficar ali. Não pelo lugar em si, mas porque a presença de Deus naquele momento, com o louvor, era tão maravilhosa que você não queria ir embora. Pois é. Então isso está acontecendo e eles falaram, quer saber, vamos ficar aqui porque está muito bom. Né? E aí vem a pergunta, isso é um avivamento? Né? Será que isso é um sinal da volta de Jesus? Bom, o sinal da volta de Jesus eu não sei. Mas um avivamento a gente também não pode dizer que é ainda, porque para ser avivamento precisam acontecer algumas coisas. Eu não vou falar dos avivamentos da história, mas eu gosto de ver o modelo principal que nós temos, que é Atos capítulo 2. Né? É o principal, é o primeiro, né? Então esse é o modelo. O que aconteceu ali? Algumas coisas. Primeiro, Jesus morreu no dia da Páscoa e 50 dias depois da Páscoa seria a festa de Pentecostes. 50 Pentecostes. Mas quando Jesus ressuscitou, ele ficou ainda 40 dias com os discípulos caminhando nessa terra. Isso quer dizer que depois que Jesus foi assunto aos céus, do dia em que Jesus foi assunto aos céus até a festa do Pentecostes, passaram ali 10 dias. Nesses 10 dias, os discípulos estavam reunidos, como está lá em Atos 2, né? Todos concordemente no mesmo lugar. Ou seja, estavam todos em uma só mente, em unidade. Isso é importante. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Jesus tinha prometido já que isso ia acontecer. Mas esse evento aqui não foi exclusivo, mas foi somente um pontapé inicial daquilo que o Senhor tem feito à sua igreja desde esse dia até hoje. Então o que acontece é que quando o Espírito Santo vem sobre eles, o segundo sinal é eles começam a manifestar os dons do Espírito Santo. Primeiramente, os dons que eles manifestaram naquele momento eram línguas e profecia, né? Começaram a profetizar e a falar em outras línguas. E aí aconteceu que através disso também foi pregado o Evangelho às pessoas que passavam por ali. Um terceiro ponto importante para a gente entender, porque a gente ainda não viu acontecer ali a manifestação dos dons espirituais, pelo menos do que a gente está vendo aqui de longe, tá, gente? Porque quem está lá vai poder dizer melhor o que está acontecendo. Mas, assim, manifestação de todos os dons do Espírito no meio da igreja ali, curas, milagres, né? Profecia, línguas, batismo com o Espírito Santo. Então as pessoas têm que ser cheias do Espírito Santo, isso tem que acontecer. Né? Não pode ficar somente no transe da música. Eu acredito que não é isso. Não é esse o caso. Mas sempre tem esse questionamento. Né?
Mas eu acredito que nos próximos dias a gente vai ver isso, porque os discípulos ficaram 10 dias reunidos, orando a Deus, para no 10º dia o Espírito Santo veio sobre eles, né? Então, assim, vamos perseverar na oração, né? E na unidade da igreja, ok? Igreja, pessoas, tá, gente? Independente do lugar onde estão reunidos, o Espírito Santo se manifesta no meio dos louvores do seu povo. E aí, mais um ponto importante é que a gente tem que frisar muito bem é o fruto disso. O fruto desse avivamento é o quê? Arrependimento. Não só arrependimento deles, né, se quebrantarem e terem realmente uma conversão maior, um toque maior, uma experiência mais profunda com Deus. E a partir dali ser cheio do Espírito Santo, mas não é só isso. Aí, a última coisa e a mais importante é que eles saiam dali cheios de ousadia para pregar o Evangelho onde eles forem. Quando os homens que passavam, alguns diziam, eles estão cheios de vinho, tomaram vinho. E Pedro se levanta com tanta ousadia e começa a pregar e dizer e falar de Jesus, falar da sua morte, de todas as coisas que aconteceram, e começa a falar da história de Davi, e começa a falar de todo o plano de salvação, até que ele diz assim, lá no versículo 32, ele vai dizendo assim: Deus ressuscitou a este Jesus do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por esgabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens e irmãos? E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras testificava isto e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então, muitos homens foram batizados, receberam o Espírito Santo, foram ensinados na doutrina, ou seja, não era somente um movimento de emoção, mas era realmente arrependimento que estava sendo promovido ali. Pedro começou a pregar com ousadia o arrependimento e muitos se renderam aos pés do Senhor Jesus e foram 3.000 homens que se converteram naquele dia. Mas aí, o último sinal do avivamento que encheu a toda aqueles 120 pessoas que estavam naquela casa em Atos 2, é que a partir dali, eles começam a pregar com tanta ousadia
que se alegram mesmo na perseguição. Porque sim, depois desse avivamento vem a perseguição. Pois é, depois desse avivamento virá a perseguição. Mas eles estarão tão cheios de ousadia para pregar o Evangelho, para pregar as boas novas e o arrependimento de pecados. Serão perseguidos por causa da verdade de Jesus, mas continuarão pregando com ousadia, como está lá também em Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, meus irmãos, vamos orar e aguardar, né? Da mesma forma que a gente vê os jovens ali sedentos pela presença de Deus, tendo prazer em estar na presença de Deus, que sejamos nós também assim, que nós possamos incentivar a outros, né, a fazer isso também. Vamos fazer um culto sem hora para terminar, né? E quem sabe o Senhor nos encha também, né, nesses últimos dias para nos preparar para a perseguição que está por vir, né? E cheios de ousadia, saiamos para pregar o arrependimento. Deus abençoe vocês.